Olá, seja muito bem-vindo ao canal Verso Vivo. Abra a sua Bíblia comigo. Ao abrir o capítulo 7 do Evangelho de João, somos transportados para um cenário carregado de tensão e expectativa. A festa dos tabernáculos. Um dos momentos mais importantes para o povo judeu torna-se palco de olhares desconfiados, debates acalorados e murmúrios que cercam Jesus. Ele já havia realizado sinais extraordinários e pronunciado palavras que mexeram com a religiosidade e com o coração das pessoas. Mas agora se encontra diante do paradoxo. Ao mesmo tempo em que desperta o fascínio, também provoca a rejeição. Esse contraste não ficou apenas naquela época, ele continua ecoando dentro de nós, porque crer em Jesus sempre nos coloca diante da mesma escolha: acolhê-lo como revelação do Pai ou recuar diante das pressões e das dúvidas que a vida nos impõe. Jesus e a tensão entre revelação e rejeição. No capítulo 7 do Evangelho de João, somos imediatamente envolvidos em um clima de tensão e expectativa, pois o texto apresenta Jesus em meio a uma situação complexa. O período da festa dos tabernáculos, uma celebração religiosa significativa para o povo judeu, que é palco de olhares desconfiados, murmúrios e debates intensos sobre a sua identidade e missão. Jesus, que já havia realizado sinais e discursos impactantes, encontra-se em um momento onde a revelação da sua pessoa e a mensagem provoca tanto fascínio quanto rejeição. Essa tensão não é apenas externa, mas ecoa profundamente no interior de cada um de nós, que se confronta com o desafio de entregar-se a Jesus ou rejeitar Jesus. A dinâmica entre o visível e o oculto, entre a luz e as sombras da dúvida humana, torna-se uma metáfora viva para a jornada espiritual. Esse cenário nos convida a reconhecer os momentos em que a nossa fé é posta à prova pelo olhar crítico do mundo e muitas vezes pela nossa própria hesitação em confiar plenamente. A hesitação e o medo, assim como os murmúrios dos que duvidam, podem ecoar dentro de nós, despertando inseguranças e conflitos internos. A figura de Jesus, que caminha em meio a essa tensão, nos inspira a permanecer firmes na autenticidade, mesmo quando a rejeição parece iminente. É um convite a resistir à tentação da dúvida paralisante e avançar na busca sincera pela verdade que liberta. O capítulo nos apresenta um desafio constante da igreja: como lidar com a incompreensão e a oposição ao testemunho do Evangelho. A igreja é chamada a apoiar seus membros na firmeza da convicção, mesmo quando o ambiente social ou religioso parece hostil. Esse texto é também um confronto e, ao mesmo tempo, um conforto para os rejeitados, pois mostra que até o próprio Jesus enfrentou rejeição e isolamento. Aqui vemos o desconforto e o questionamento, fazendo parte do mesmo processo de crescimento espiritual e fortalecimento do compromisso cristão. A narrativa do capítulo 7 revela a tensão entre o desejo de conhecer e a resistência ao novo, entre a curiosidade e o medo do desconhecido. Essa ambivalência é parte fundamental da experiência humana diante do ministério divino. A hesitação dos personagens reflete a luta interna do indivíduo frente às transformações que a fé propõe. Abandonar os velhos paradigmas e abrir espaço para a novidade de vida que Jesus oferece. Entender essa luta é crucial na vida cristã, reconhecendo que o processo de fé é dinâmico, às vezes doloroso, mas sempre promissor. O texto ainda toca o coração inquieto, mostrando que a dúvida e a fé não são inimigas, mas sim pontos de encontro, pontos de convergência, onde a graça pode atuar de forma profunda e libertadora. Jesus, no meio das incertezas, continua a ofertar sua palavra e presença, convidando o ser humano a dar um passo de coragem, a confiar além das aparências e opiniões alheias. Esse convite é um bálsamo para as almas que se sentem divididas entre a fé e a dúvida, trazendo esperança para a complexidade da experiência da vida cristã. Na prática, o texto nos desafia a uma tomada de posição diante de Jesus Cristo sem rodeios, assumindo uma fé madura que enfrenta os desafios e as contradições do mundo com coragem e autenticidade. A festa dos tabernáculos, com sua riqueza simbólica de celebração e peregrinação, convida a uma caminhada contínua na presença de Deus,
onde cada dúvida pode ser transformada em oportunidade para aprofundar o relacionamento com Ele. O desafio é viver a fé como compromisso diário, integrando-a às ações concretas, à busca pela justiça, à prática do amor e à resistência diante das adversidades. O capítulo ainda afirma a identidade de Jesus como revelação plena de Deus. E revelação plena de tal maneira que chega dentro de um contexto cultural e religioso carregado de expectativas e preconceitos. Ele é o cumprimento das promessas divinas. O Messias que inaugura o reino de Deus, mas cuja aceitação depende da disposição humana para reconhecer o que ultrapassa os limites do entendimento imediato. A festa dos tabernáculos, com sua carga ritual e histórica, serve como palco para essa revelação progressiva que desafia os conceitos estabelecidos, mostrando que o verdadeiro culto a Deus é espiritual, vivo e transformador. Essa parte do texto nos leva a refletir sobre o paradoxo fundamental da vida cristã. A presença gloriosa de Cristo no meio das dúvidas, das resistências e dos murmúrios humanos. Ela nos convida a um evangelho profundo na experiência da fé, que é ao mesmo tempo luz e sombra, certeza e questionamento, desafio e conforto. Que essa mensagem fortaleça o sal da terra do seu coração e o ajude a seguir diante na jornada com Jesus, mesmo quando o caminho parece difícil, mesmo quando o caminho parece incerto, confiando que Jesus Cristo, Ele e somente Ele, é a fonte inesgotável de vida e esperança. Diante desse quadro, o capítulo 7 de João nos lembra que a fé verdadeira não é ausência de dúvida, mas coragem de avançar apesar dela. Jesus não se afastou dos olhares críticos, nem se calou diante dos murmúrios. Pelo contrário, permaneceu fiel à sua missão, mostrando que a revelação de Deus é maior do que qualquer rejeição humana. Essa também é a nossa realidade. E essa também é a nossa chamada. Viver uma fé madura, autêntica e perseverante que não depende das circunstâncias ou da aceitação dos outros. Mesmo em meio às incertezas, quero que você saiba que Cristo continua sendo a fonte inesgotável de vida e esperança. Que essa mensagem renove o seu coração e o encoraje a seguir firme com Ele, confiando que a luz da revelação sempre será mais forte do que as sombras da rejeição. Você tem sido rejeitado por seguir a Jesus no contexto social, no contexto da sua família, no contexto político? Entenda, seguir a Jesus é exatamente isso. É muitas vezes ser incompreendido, muitas vezes ser rejeitado, mas Jesus está conosco. Se você gostou dessa palavra, curta, compartilhe e se inscreva no canal V Verso Vivo. E compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. E até a próxima. Abra sua Bíblia comigo.